E aí, queridos salvos em Cristo, eu tenho uma perguntinha para vocês hoje. Jesus Cristo era rico ou pobre? Esse é o tema do nosso vídeo hoje, para que você não perca nada, fique aí coladinho conosco. No final desse vídeo aqui, eu vou estar colocando o primeiro vídeo dessa série, que é muito bacana, que se chama Aquilo que a Bíblia não conta, ou Aquilo que a Bíblia conta, mas não está tão claro assim. É isso aí, vamos para a vinheta? Bom pessoal, voltando aqui da vinheta, tá muito bacana o vídeo. Eu vou pedir para que você possa logo se inscrever no canal, que você já curta aí e já faça o seu comentário. E hoje nós vamos falar de um tema bem legal, bem interessante, que é: Jesus é rico? Jesus foi rico ou foi pobre na sua vida terrena, enquanto ele esteve na terra? Ele era um pobre coitado que não tinha nada, ou ele era alguém que era abastado? Bom, gente, eu vou pegar 3 textos da Bíblia Sagrada, tá? São diversos textos que nós vamos estar lendo aqui, né, colocando para vocês, para que os textos nos respondam se ele era rico ou se ele era pobre. Vamos lá, eu vou estar abordando aqui, acompanha comigo aqui então. Bom, primeira coisa, no livro de Mateus, capítulo de número 1, o livro que Mateus escreve endereçado para o público judeu, Mateus diz que Jesus era de uma linhagem real. Mateus faz questão de mostrar para os judeus que Jesus não era qualquer pessoa, que Jesus não era simplesmente alguém que apareceu dizendo eu sou o Cristo, mas ele era alguém que fazia parte da linhagem, da árvore genealógica de Davi. Isso está lá no livro de Mateus, capítulo de número 1 em diante, você se depara com isso. Então a gente já começa a entender que Jesus não era qualquer pessoa, mas ele era da família real. Bom, gente, outra coisa bem interessante, Jesus, quando ele nasce, a gente vê essas histórias, né? A gente aprende essas histórias, vê isso lá na igreja, as pessoas fazendo aqueles teatrinhos, né? E, poxa, Jesus não tinha onde ser colocado e foi colocado numa manjedoura, né? A Maria teve Jesus dentro de um lugar que não era nada apropriado, porque eles eram muito pobres e tal. Peraí. Não, o que o texto diz? Lucas, no capítulo 2, no versículo 7, ele explica o porquê que Jesus nasce e é colocado numa estrebaria, né? Então, a gente começa a entender que Jesus estava naquele lugar não porque faltava recursos, mas porque não havia um lugar. Pai de Jesus, José, havia procurado um lugar, mas ele não encontrou, porque a cidade estava lotada, Herodes havia feito um censo e todo mundo estava em Belém. Não havia um lugar para que José pudesse hospedar, né, a sua mulher Maria, para que ela tivesse o filho com mais tranquilidade. O único lugar que sobrou foi exatamente a estrebaria. Então, Lucas capítulo 2, versículo 7. Gente, outra coisa interessante é, depois que Jesus nasce, ele é visitado por 6 pessoas, 3 pastores, e ele também é visitado por 3 reis magos. E a história conta lá no livro de Mateus 2, verso 11, ali em diante, que ele é presenteado por 3 reis. Esses reis não eram qualquer pessoa, tanto que a história nos conta que esses homens são levados até a presença de Herodes. Ou seja, não é qualquer pessoa que é levada à presença do rei, são pessoas importantes. E que de fato Deus os levou até ali, e a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 2, no versículo 11, que aqueles homens presentearam Jesus, abriram seus tesouros e presentearam Jesus com ouro, incenso e mirra. E eu já vi alguns estudiosos dizendo que o que Jesus recebeu no dia do seu nascimento foi o suficiente para que José e Maria pudessem garantir o crescimento e a educação de Jesus. Bom, pessoal, nós encontramos um texto que realmente, esse texto nos faz pensar um pouquinho, né, se Jesus realmente era alguém que tinha uma certa condição ou alguém que vivia, né, pobre, meio que à margem da sociedade. Está lá no livro de João, capítulo 1, no versículo 45 e 46.
fala que Jesus era de uma cidade chamada Nazaré. Então, quando os discípulos começam, a conhecer Jesus, eles saem espalhando: olha, nós achamos o Messias e tal. E lá no livro de João 1, 45, 46, Natanael é abordado pelos discípulos. Eles dizem: olha, nós encontramos aquele que haveria de vir, o Messias. E Natanael, com aquela felicidade, impactado com aquela notícia, ele pergunta: de onde ele é? E quando eles respondem: é de Nazaré, Natanael diz: porventura pode sair alguma coisa boa de lá? E aí fica a questão: Nazaré era uma cidade que não se fala mais dela, a gente não encontra mais nenhum outro relato que detalha, possa falar de Nazaré, mas a Bíblia diz que em um determinado momento, Jesus, lá no livro de Lucas, capítulo 4, no versículo 13, Jesus sai de Nazaré, ele se muda. Jesus se muda de Nazaré e vai para onde? Ele vai para Cafarnaum, uma cidade que era à beira da praia. Está lá no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 13. Jesus, e deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulão e de Naftali. Então, gente, Jesus sai de Nazaré e vai morar à beira-mar, lá em Cafarnaum. Bom, pessoal, outra coisa bem interessante da gente parar para analisar e perceber é que uma pessoa que não tem recurso, ela não tem condições de comprar boas roupas. Mas o texto de João 19, do versículo 23 e 24, eu quero que você leia comigo, acompanhe comigo. Está escrito bem assim, ó: tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte, e também a túnica. A túnica, porém, tecida toda de alto e baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas lançamos sorte sobre ela, para ver de quem será, para que se cumprisse a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes, e sobre as minhas vestiduras lançaram sortes. Os soldados, pois, fizeram estas coisas. Bom, gente, então a gente consegue perceber nesse texto que a túnica de Jesus, que era uma túnica especial, feita de um tecido só, uma coisa que não era barata. Então, tanto que os soldados, os soldados tinham um certo nível social, não eram qualquer pessoas, eles tinham um certo status, um certo nível social, e quando Jesus morre, eles ficam lá disputando quem iria ficar com a túnica de Jesus. Então eu entendo que aquela túnica era algo que custava. Então a gente percebe que Jesus não era uma pessoa tão desprovida assim. E tem mais um texto interessante para a gente comprovar isso. Bom, gente, outra coisa interessante é como Jesus mantinha o seu ministério. Chega um momento no ministério de Jesus que Jesus vira um pregador itinerante com seus discípulos, indo de lugar para lugar. E como é que eles se mantinham? Será que eles passavam fome, necessidade, ficavam dependendo de doações? Claro que Jesus podia fazer um milagre porque ele era o Filho de Deus, mas eles tinham uma logística que cuidava de tudo isso, que está lá no livro de Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 3, diz assim, ó: e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que o serviam com seus bens. O ministério de Jesus era servido por mulheres providas de recursos, que abençoavam, que ofertavam no ministério de Jesus para que eles pudessem ser pregadores itinerantes. E o detalhe é que Lucas destaca alguém da alta cúpula, da alta sociedade, que financiava o ministério de Jesus. Nada mais, nada menos do que Joana. Quem era Joana? A mulher de Cusa. E quem era Cusa? Era simplesmente o procurador de Herodes. Gente, ele pertencia a um alto grau do governo de Roma. Não era qualquer pessoa, era alguém que estava na nata da sociedade. Então, amados, Jesus era rico ou era pobre? O que você acha? Coloca aqui nos comentários, faça o seu comentário, me responda. O que você acha?
a minha resposta, né? Jesus era rico ou era pobre? Eu digo para vocês que ele tinha provisão. Jesus tinha provisão e nada faltava a Jesus. Nós não encontramos em nenhum dos 4 evangelhos Jesus passando por necessidade. Nós não encontramos em nenhum dos 4 evangelhos Jesus precisando de roupa, mas nós encontramos textos que diz que a roupa dele era disputada pelos soldados. Nós não encontramos em nenhum dos 4 evangelhos Jesus pedindo comida para alguém, mas nós encontramos o texto aonde ele se assenta no poço de Jacó, porque os discípulos foram comprar comida. Jesus tinha uma logística de pessoas que foram abençoadas pelo seu ministério e que abençoavam com as suas rendas, com as suas fazendas e financiavam os discípulos e Jesus Cristo para que eles levassem a palavra. Jesus Cristo, ele tinha a provisão de Deus. Então, querido, quero ver qual é o seu comentário, a sua perspectiva em relação a esse assunto. Faça o seu comentário, Deus abençoe e até o próximo vídeo. Vou estar colocando para vocês aqui também o primeiro vídeo dessa série, que está bem interessante, que é aquilo que a Bíblia não conta ou aquilo que a Bíblia conta e não está tão claro assim. Deus abençoe.